O Jornal Nacional mostrou nessa semana um caso de abuso sexual dentro de um ônibus em São Paulo. O agressor foi preso em flagrante, mas liberado menos de 24 horas depois pela Justiça. E não foi um caso isolado. O homem que é revistado e preso pelos policiais estava num ônibus na Avenida Paulista, no meio da tarde de quarta-feira. O motorista parou porque uma passageira disse que ele passou a mão no seio dela. Aí quando eu vi, eu fui só de perto. E aí as médicas assim levantaram, falei o que viram. E ele tá tentando fazer parecer que eu tô louca. Foi todo mundo para a delegacia. O homem é comerciante, casado e disse que tem filhos e netos. Ele assinou o boletim de ocorrência e foi liberado em poucas horas. Ele não foi indiciado e o nome dele não foi divulgado pela polícia. A vítima ainda sofre com a violência. Ela nos autorizou a usar a entrevista feita no dia, mas disse que não quer mais aparecer porque está sofrendo ataques nas redes sociais. Ela não é a única. Na terça-feira, o Jornal Nacional mostrou o flagrante de outro caso na mesma Avenida Paulista, também dentro de um ônibus. Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, se masturbou e ejaculou no pescoço de uma passageira. Ele também foi preso em flagrante. Essa não foi a primeira vez que Diego Ferreira de Novaes cometeu uma contravenção de natureza sexual. Ele tem 16 passagens pela polícia desde 2009, todas pelo mesmo motivo. Só aqui na Avenida Paulista foram 3 casos apenas este ano. Segundo a polícia, são 13 passagens por ato obsceno e importunação ofensiva ao pudor e 3 prisões. 2 delas por estupro, mais a ocorrência da terça-feira. Diego só ficou uma noite na cadeia. O juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto entendeu que o caso não é considerado estupro, porque, segundo ele, não houve constrangimento nem violência ou ameaça grave. Segundo o juiz, foi uma contravenção penal, que não tem pena de prisão, só multa. A Associação Paulista de Magistrados divulgou hoje uma nota em defesa do juiz que foi atacado em redes sociais. O texto diz que o ato foi repugnante, mas esclarece que o Ministério Público, que é o órgão acusador, entendeu que não configurava crime de estupro, mas uma contravenção penal e, assim, requereu expressamente o relaxamento da prisão. Essa professora de Direito Penal critica as decisões da Justiça Paulista para casos como esse. Eu acho que a gente pode apontar um equívoco na decisão de não reconhecer como violência esse ato. Eu entendo que juridicamente pode ser discutível pensar se esse ato configura ou não estupro, mas não é defensável dizer que não é violência. Ela explica que a definição de estupro no Código Penal é muito ampla e inclui atos praticados com maior ou menor violência e diz que isso acaba gerando impunidade. É descabido a gente colocar uma pena mínima de 6 anos para uma conduta que é diferente de um estupro coletivo, de um coito forçado com violência. Então, sim, seria importante uma alteração legislativa para ou criação de uma categoria intermediária ou uma possibilidade de redução de pena. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo concorda que a lei precisa mudar. O juiz não é justiceiro, ele tem que se ater à letra da lei e, nesse sentido, então, que nós estamos, inclusive, trabalhando no Tribunal de Justiça para que haja uma revisão na nossa legislação, tenhamos uma tipificação específica que dê repercussão realmente de acordo com a relevância que essa conduta traz para as pessoas que sofrem esses ataques no transporte coletivo. Eu conversei agora à noite por telefone com uma das 16 vítimas de Diego Ferreira Novaes. Ela pediu para não ser identificada. Contou que sofreu o mesmo tipo de violência em março, também num ônibus na Avenida Paulista. Ele abriu o zíper da calça, tirou o pênis dele para fora, esfregou no meu braço. 6 meses depois, quando foi chamada para prestar depoimento no fórum, foi colocada na mesma sala de espera do agressor. Eu acredito que há uma dificuldade enorme por parte dos juízes, dos promotores, enfim, de todo o sistema, em entender a violência sexual como uma violência. E violência contra a mulher não é só necessariamente a violência física, mas tem a violência psicológica, você tem a violência simbólica, né, de dominação.